Olá, tudo bem, galera? Como passaram a semana? Estudando bastante? Espero que sim. Primeiramente, gostaria de parabenizar o empenho de todos, os tutores e os alunos, no desenvolvimento da matéria. Também pela participação nos fóruns respectivos de cada aula. Dessa maneira, o conhecimento vai sendo adquirido e formado entre todos. Também gostaria de pedir a todos que, mesmo no período de recesso, mantenham-se informados e não percam o foco da nossa matéria, pois o estudo da ecologia é contínuo. Papel e caneta na mão, para que as dúvidas sejam anotadas e tiradas no respectivo fórum referente à nossa aula. Preparados? Então, #partiu mais uma aula. Na última aula, trabalhamos os ecossistemas e as populações. Apenas para relembrar, os ecossistemas é a relação dos componentes das comunidades juntamente com os fatores abióticos que coexistem em uma mesma região. Aprendemos também que a base de todo o ecossistema são os produtores, que são organismos capazes de realizar a fotossíntese, que produzem e acumulam energia através de processos químicos, utilizando como matéria-prima a água, gás carbônico, luz e compostos inorgânicos, processo este denominado de fotossíntese. Já as populações são um conjunto de organismos de mesma espécie que vivem em uma área em um determinado período. Quanto às populações, vimos várias características, como, por exemplo, as formas de dispersão, que é como as populações se distribuem no ambiente em que estão inseridas. Vimos também a regulação da população. Aprendemos que existem 4 fatores que servem para quantificar o tamanho populacional, sendo eles as taxas de natalidade, taxas de mortalidade, emigração e imigração. Agora iremos trabalhar com mais um elemento de extrema importância para o estudo da ecologia. Nessa aula, iremos abordar as comunidades, dando ênfase em suas principais características. Iremos trabalhar também com as noções de sucessão ecológica e de diversidade. E vamos conhecer as interações que regem essas comunidades. Cada lugar na Terra é compartilhado por organismos coexistindo. Essas plantas, animais e micróbios estão conectados uns aos outros por suas relações de alimentação e outras interações, formando todo um complexo frequentemente denominado de comunidade biológica. Esses membros da comunidade devem ser compatíveis, no sentido de que os resultados de todas as suas interações permitem a reprodução da comunidade. A comunidade é entendida basicamente por 2 conceitos. O primeiro conceito é o holístico e o segundo é o individualista. Vejamos as diferenças a seguir. O conceito holístico é tido como uma visão de que a comunidade é um superorganismo, cujo funcionamento e organização podem ser apreciadas somente quando é considerado como uma entidade completa. Aqui, a comunidade é compreendida como um todo, como uma máquina com seus respectivos compartimentos, ou seja, leva em consideração as interações ecológicas e evolutivas entre as espécies, como o fluxo de energia, a reciclagem de nutrientes, tornando uma comunidade muito mais do que a soma de suas individuais. Já para o conceito individualista, expressam a estrutura e o funcionamento comunitário. Simplesmente expressam interações de espécies individuais, que formam associações locais e não refletem qualquer organização, propósito ou coisa semelhante acima do nível de espécie. Essa visão atua no resultado reprodutivo de cada indivíduo,
onde cada população numa comunidade se desenvolve de forma a maximizar o sucesso reprodutivo de seus próprios membros e não para beneficiar a comunidade como um todo. Nesse contexto, temos também um ponto de vista intermediário ou misto, que aceita as premissas individualistas, que a maioria das interações de espécies são antagonistas e de que as comunidades podem ser montadas desordenadamente, mas também admite a premissa holística, de que alguns atributos de estrutura e funcionamento comunitário surgem somente das interações entre as espécies. Temos também outra forma de classificação para as comunidades, que leva em consideração a distribuição e a interação entre as espécies. Os conceitos holísticos individualistas de organização comunitária predizem padrões diferentes de distribuição de espécies ao longo dos gradientes ecológicos e geográficos. De um ponto de vista holístico, as espécies que pertencem à mesma comunidade estão intimamente associadas umas às outras, o que implica que os limites de distribuição ecológica de cada espécie coincidirão com a distribuição da comunidade como um todo. Dessa forma, esse conceito é abordado como comunidade fechada. De um ponto de vista individualista, cada espécie está distribuída independentemente de outras que coexistem com ela numa associação. Esse conceito de comunidade aberta não tem fronteiras, portanto, seus limites são arbitrários em relação às distribuições geográficas e ecológicas de suas espécies membros, que podem estender suas abrangências independentemente para dentro de outras associações. Vejamos agora um esquema. As estruturas de comunidades fechadas e abertas estão mostradas esquematicamente, na qual a distribuição de cada espécie está plotada num gradiente de condições ambientais seco e úmido. No diagrama que esboça as comunidades fechadas, a distribuição das espécies em cada comunidade coincidem proximamente. Assim, as comunidades fechadas são unidades ecológicas discretas sem fronteiras. As fronteiras das tais comunidades são chamadas de ecótonos. São regiões de rápida substituição de espécies ao longo do gradiente. No diagrama que esboça comunidades abertas, as espécies estão distribuídas ao acaso, uma em relação às outras, e assim nenhuma fronteira discreta de composição de espécies é formada entre as comunidades. Poderemos arbitrariamente definir as espécies que ocorrem num determinado ponto. Os ecótonos são lugares onde muitas espécies atingem os limites de sua distribuição. Assim, os ecótonos representam as fronteiras entre diferentes comunidades fechadas. Ecótonos são especialmente relevantes onde diferenças físicas agudas separam comunidades diferentes. Essas diferenças ocorrem na interface entre a maioria dos ambientes terrestres e aquáticos. Na figura está a representação de um ecótono. Podemos observar que algumas algas marinhas se estendem somente até a marca da maré. Entre a marca da maré alta e a floresta de Spruce, as ondas retiram o solo de cima das rochas e o salpicamento salgado mata as plantas pioneiras, deixando a área destruída de vegetação. Agora veremos mais uma característica de uma comunidade, as suas interações. Essas relações ou interações que irão organizar a comunidade como um todo, onde espécies diferentes introduzidas em um mesmo ambiente podem influenciar-se mutuamente ou não.
Veremos agora como ocorre a classificação dessas interações e, posteriormente, veremos quais as principais interações existentes entre as espécies em uma comunidade. As interações, associações ou relações podem ser classificadas como interações intraespecíficas, ou seja, esse tipo de interação irá ocorrer entre indivíduos de mesma espécie. Temos também outra classificação, que é a relação interespecífica. Já esse tipo de interação irá ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Essa primeira classificação é de acordo com as espécies. Temos também uma classificação que é de acordo ao resultado da interação. Nessa classificação temos interações harmônicas, onde acarretará num benefício para um ou para ambos os associados, pelo menos uma espécie envolvida será beneficiada. Outra classificação é a classificação conhecida como desarmônica, onde ocorrerá prejuízo para pelo menos um dos associados, ou seja, pelo menos uma espécie envolvida terá um prejuízo. Agora iremos trabalhar os tipos de interações mais comuns nas comunidades. Iremos começar pela interação ecológica intraespecífica, ou seja, a relação entre indivíduos de mesma espécie. As relações intraespecíficas harmônicas temos as colônias e as sociedades. E as relações desarmônicas temos a competição e o canibalismo. Vejamos como ocorre cada uma delas. As colônias são um tipo de cooperação intraespecífica, associação entre indivíduos de uma mesma espécie, onde os indivíduos vivem agrupados, ligados entre si. A integração desses organismos é mutualística e vantajosa e podem ou não apresentar uma divisão de trabalho, com o grau variando de acordo com as espécies envolvidas. A variedade de colônias, grau de complexidade, tamanho e modo de convivência também variam muito. Nesse tipo de interação, temos os corais, esponjas, fungos e bactérias. Sociedade é uma união permanente de indivíduos que fazem divisão de tarefas e que não são completamente dependentes uns dos outros. Um exemplo clássico de animais que vivem em sociedade são as formigas. As formigas criam grandes formigueiros onde cada indivíduo já nasce com uma função pré-estabelecida para o desenvolvimento geral do formigueiro. Em um formigueiro, as saúvas existem como rainha, as jardineiras, as cortadeiras, as soldados, as generalistas e as enfermeiras, que auxiliam no desenvolvimento de novas formigas que estão nascendo. Agora veremos as relações intraespecíficas desarmônicas. O conceito biológico de competição é o uso ou a defesa de um recurso por um indivíduo e que reduz a disponibilidade desse mesmo recurso para outro indivíduo. Esse recurso pode ser alimento, território, fêmea ou macho. Em ecologia, a competição é um fator regulador de populações. A competição afeta diretamente o bem-estar dos indivíduos envolvidos. Quanto mais densa for uma população, maior será a competição entre os organismos. E isso faz com que os recursos diminuam, afetando a reprodução e a natalidade dos indivíduos. A competição pode se dar através de combates físicos, como é o caso de muitos leões que brigam pelas fêmeas e pelo seu alimento.
cães que brigam para defender seu território e fêmeas que brigam para defender suas crias. O canibalismo ocorre quando um indivíduo mata e come outro indivíduo da sua própria espécie. Algumas espécies, como a aranha, a viúva negra ou o louva-a-Deus, praticam canibalismo logo após o acasalamento. Nos dois casos, são as fêmeas que devoram seus parceiros. Dentre os motivos que levam um indivíduo a devorar o outro da mesma espécie, destacam-se a supremacia reprodutiva, a necessidade de se obter uma reserva de proteínas para o melhor desenvolvimento dos embriões em seu organismo, caso das fêmeas que devoram seus parceiros, a rivalidade, seja por escassez de alimento ou pelo aumento excessivo na população da espécie. Agora iremos trabalhar com as interações interespecíficas, ou seja, ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Veremos primeiro as relações interespecíficas harmônicas. Vamos lá? Protocooperação ou mutualismo facultativo é uma relação interespecífica, onde espécies diferentes se beneficiam mutuamente, não havendo obrigatoriedade de dependência entre os seres envolvidos para sobreviverem. Muitos bovinos abrigam em suas peles uma diversidade enorme de parasitas externos, como os carrapatos, que transmitem doenças e podem até ocasionar a morte de bezerros e animais adultos. A ave denominada anu, anu preto, com apenas 30 centímetros de altura, é carnívora e faz parte de sua alimentação aranhas, gafanhotos, carrapatos e outros parasitas. Existe a relação de protocooperação, quando a ave acompanha os bovinos e pousam em seus dorsos para se alimentarem dos parasitas presentes em seus corpos. Percebe-se a relação de protocooperação, onde os bovinos fornecem alimentos aos pássaros e eles retribuem livrando os parasitas. O pássaro palito e os crocodilos. Os crocodilos, habitantes do rio Nilo, têm como costume dormirem de boca aberta. Os pássaros palitos aproveitam a oportunidade para se alimentarem de restos de comidas, vermes, sanguessugas entranhadas na boca do réptil. Ocorre uma perfeita relação de protocooperação, onde a vantagem é mútua. Em troca do alimento, o pássaro palito remove os parasitas existentes na boca do crocodilo. Simbiose é a relação interespecífica que ocorre entre dois ou mais organismos de espécies diferentes, de forma mútua e vantajosa. Essa associação íntima entre os organismos ocorre em plantas, animais, fungos e bactérias, onde cada um contribui positivamente, beneficiando a sobrevivência do outro e a sobrevivência de si próprio. Existem dois tipos de simbiose, a forçada e a facultativa. A simbiose forçada, os organismos são obrigados a manterem uma inter-relação simbiótica para sobreviverem. Já a simbiose facultativa é quando não existe a obrigatoriedade na inter-relação, dando maior chance de sobrevivência para o organismo. Existem várias relações simbióticas. Alguns organismos podem viver dentro uns dos outros, como os endosimbiontes, que vivem no meio de células ou no interior dos tecidos do corpo de outro organismo. Como exemplos, temos as orquídeas, que vivem em árvores, mangues, rochedos, locais que possuem bastante matéria orgânica. Porém, são ambientes pobres em sais minerais.
Em suas raízes esponjosas, denominadas velame, as orquídeas abrigam fungos denominados micorrizas, que possuem vários filamentos, onde atacam a matéria orgânica do substrato, transformando-a em sais minerais que são assimilados pela orquídea. Os fungos também são beneficiados nesta relação, uma vez que a orquídea realiza a fotossíntese, sintetizando as moléculas orgânicas que são de fundamental importância para a sobrevivência dos fungos. Essa relação de simbiose com os fungos micorriza acontece com várias plantas e não somente com as orquídeas. Comensalismo é uma das relações harmônicas interespecíficas, caracterizada por ser benéfica para uma das partes, sem causar prejuízo à outra parte. Em situações que envolvam alimentos, tais como restos de alimentos ou de metabolismo. É denominado comensal a espécie que se alimenta dos restos de outras espécies. Como exemplos, temos a rêmora e o tubarão. Esse é um exemplo mais conhecido de comensalismo entre espécies. A rêmora se fixa no corpo do tubarão por meio de uma nadadeira dorsal que se transforma em uma espécie de ventosa e é transportada por ele enquanto se alimenta dos restos de sua alimentação. O tubarão não é prejudicado, pois a rêmora só se alimenta do que o tubarão descarta. E seu peso não atrapalha em nada o tubarão, pois é insignificante. Outro exemplo também é entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Nessa relação, o comensal é o peixe-palhaço, que encontra refúgio entre os tentáculos da anêmona do mar e se alimenta das sobras de alimento dela. Para a anêmona do mar, a presença do peixe-palhaço é indiferente. Trabalhadas as relações interespecíficas harmônicas, agora iremos dar continuidade nas relações interespecíficas desarmônicas. Esse tipo de... não está certo. Esse tipo de competição ocorre quando dois nichos se sobrepõem, ou seja, duas espécies de uma mesma comunidade disputam por recursos alimentares, luminosidade ou minerais. Quanto maior o número de espécies em uma comunidade, maior é a competição entre elas. A competição interespecífica pode levar a uma diminuição no número de indivíduos de uma espécie e até mesmo levá-la à extinção. Podem também fazer com que uma das espécies migre daquela comunidade em busca de novos recursos. Esse tipo de competição determina quais espécies podem coexistir em um habitat. A predação é um tipo de interação muito fundamental na natureza, onde os predadores capturam presas para sua alimentação. Podemos imaginar que essa relação é benéfica apenas para o predador, mas sob o ponto de vista ecológico, isso é importante para regular a densidade populacional, tanto das presas quanto de predadores. Os predadores removem os indivíduos da população, consumindo-os. A facilidade de captura da presa depende muito da relação do tamanho entre a presa e o predador. Quanto maior a presa, maior será a dificuldade de sua captura. E as presas, por sua vez, desenvolvem técnicas efetivas para sobreviverem ao ataque dos predadores. Parasitismo é uma relação interespecífica, onde apenas uma espécie é beneficiada,
ou parasita, através do prejuízo causado a outra espécie, o hospedeiro. É uma relação ecológica caracterizada pela espécie de parasitas que se instalam no corpo dos seus hospedeiros, retirando assim todas as substâncias que servem para a sua nutrição e assim causam consequências variáveis, podendo até matar seus hospedeiros. Como exemplos de parasitismo temos os carrapatos, solitárias e pulgas. Pois bem, terminado as interações ecológicas em uma comunidade, agora iremos trabalhar a sucessão ecológica. A sucessão ecológica pode ser definida como um gradual processo no qual as comunidades vão se alterando até se estabelecer um equilíbrio. As fases distintas da sucessão ecológica são comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade clímax, onde ocorre um processo unidirecional com o aumento da complexidade e a substituição natural das espécies. Comunidade pioneira ocorre em um terreno abandonado. A remoção da cobertura vegetal expõe o solo à ação da erosão, ação do vento, sol e chuva, tornando-o cada vez mais estéril. Porém, na natureza existem organismos menos exigentes, como cianobactérias, líquens e algumas espécies vegetais. Esses são, talvez, os primeiros organismos a se estabelecerem em uma área como essa descrita. É também um exemplo de comunidade pioneira. As condições ambientais adversas são um fator determinante para o tipo de comunidade apresentar uma baixa variedade de espécies. A comunidade intermediária ocorre após o desenvolvimento da comunidade pioneira. O ambiente vai se transformando favoravelmente ao desenvolvimento de outros organismos. A cobertura vegetal, uma vez estabelecida, protege o solo, tornando-o mais fértil. Considerando o nosso exemplo já citado anteriormente, após o estabelecimento das gramíneas no solo, surgem ervas diversas que aos poucos são substituídas por uma vegetação provavelmente arbustiva. Já a comunidade clímax é uma comunidade arbustiva e gradualmente será substituída por uma vegetação arbórea mais estável. À medida que a comunidade vegetal vai se alterando, a comunidade animal também se altera. Por exemplo, passando a abrigar pássaro nas árvores. Assim, é consolidada a última comunidade que é mais estável, a partir de uma forte interação entre os animais e os vegetais. Pois bem, nobres alunos, aqui terminamos a parte de comunidade. Agora iremos trabalhar com a sustentabilidade. Essa palavra que ao longo dos anos vem sendo cada vez mais aplicada na sociedade mundial. O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez em 1983, por ocasião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pela ONU. Assim, desenvolvimento sustentável significa atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias demandas. Trocando em miúdos, isso quer dizer usar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente. Preservar os bens naturais e a dignidade humana é o desenvolvimento que não esgota os recursos, conciliando o crescimento econômico e a preservação da natureza.
Dados divulgados pela ONU revelam que, se todos os habitantes da Terra passarem a consumir como os americanos, precisaríamos de mais de 2,5 planetas como o nosso. Estamos usando muito mais os recursos naturais do que a natureza consegue repor. Em muito pouco tempo, se continuarmos nesse ritmo, não teremos água nem energia suficiente para atender às nossas necessidades. Cientistas prevêem que os conflitos serão no futuro decorrentes da escassez de bens naturais. Como atingir a sustentabilidade? A primeira etapa para conquistar o desenvolvimento sustentável é reconhecer que os recursos naturais são finitos. Usar os bens naturais com critério e planejamento. A partir daí, traçar um novo modelo de desenvolvimento econômico para a humanidade. Confunde-se muito desenvolvimento com crescimento econômico. São coisas distintas. Desenvolvimento que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais, que as atividades econômicas são incentivadas em detrimento ao esgotamento dos recursos naturais do país, é involução. É insustentável e está fadado ao insucesso. Desenvolvimento sustentável está relacionado à qualidade, ao invés da quantidade. Com a redução da matéria-prima e os produtos, implica em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização. Daí então, podemos colocar em prática o consumo sustentável, que é um modo de consumir capaz de garantir não só a satisfação das necessidades das gerações atuais, como também das futuras gerações. Isso significa optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos ofensivos ao meio ambiente. Utilização racional dos bens de consumo, evitando-se o desperdício e o excesso. E ainda após o consumo, cuidar para que os eventuais resíduos não provoquem degradação ao meio ambiente. Principalmente, ações no sentido de rever padrões insustentáveis de consumo e minorar as desigualdades sociais. Outra forma de consumo sustentável é adotar a prática dos 3 R's. O primeiro R é de redução, que recomenda evitar adquirir produtos desnecessários. O segundo R é o R de reutilização, que sugere que se reaproveite embalagens, plásticos e vidros, por exemplo. Por fim, o terceiro e último R é o R de reciclagem, que orienta a separar o que pode ser transformado em outro produto ou então em produto semelhante. Aqui terminamos as questões relacionadas com a sustentabilidade. Agora daremos início à introdução à crise ambiental, ou seja, veremos as reais manifestações da natureza em resposta às ações antrópicas, ou seja, causadas pela humanidade. Grandes alterações na estrutura e função dos sistemas naturais da Terra representam uma ameaça crescente para a saúde humana e para a vida geral em nosso planeta. Através de uma insustentável exploração dos recursos naturais e humanos, a civilização floresceu, mas agora corre um risco substancial pelos efeitos da degradação, de não garantir o apoio da natureza à vida no médio e longo prazo. Os efeitos nocivos para a saúde humana por conta das mudanças no ambiente são muito graves. As mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, a degradação dos solos, a escassez de água, a sobreexploração da pesca e a perda da biodiversidade, o acúmulo de lixo tóxico, inclusive resíduos nucleares, a redução das florestas e a poluição dos rios, as secas mais longas em várias partes do mundo.
Tudo isso representa um sério desafio para a humanidade. O notável acúmulo de armamentos nucleares nas décadas 50, 60 e 70 ocasionaram um sério risco de extermínio, algo que nunca tinha sido possível anteriormente. A multiplicação de usinas nucleares levanta o problema do escape da radioatividade para o meio ambiente e coloca a questão do que fazer com o perigoso lixo atômico. O acúmulo de gás carbônico também na atmosfera representa um risco de catástrofe, pois ocasiona o crescimento do efeito estufa, que eleva as médias térmicas da maior parte dos climas do planeta. Muitos problemas ambientais podem ser lembrados. Um deles é a contaminação de alimentos por químicos nocivos à saúde humana, como agrotóxicos, adubos químicos, hormônios e medicamentos aplicados comumente ao gado para que ele cresça mais rapidamente ou não contraria doenças. Podemos acrescentar ainda a crescente poluição dos oceanos e mares, o avanço da desertificação, o desmatamento acelerado das últimas grandes reservas florestais originais do planeta, como a Amazônia, a bacia do Rio Congo e Taiga, a extinção irreversível de milhares ou até milhões de espécies vegetais e animais. Estamos todos numa nave espacial, o planeta Terra, o único que conhecemos que possibilitou a existência de uma biosfera. Trata-se ainda da consciência de que é imperativo para a própria sobrevivência da humanidade modificar o nosso relacionamento com a natureza. A natureza deixa aos poucos de ser vista como um mero recurso inerte e passa a ser encarada como um conjunto vivo do qual fazemos parte e com o qual temos que procurar viver em harmonia. Pois bem, galera, hoje nossa aula termina aqui. Estaremos em recesso e encontraremos no mês de janeiro. Desde já, desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações e conquistas. Aproveitem o recesso e continuem estudando. Abraços e bons estudos a todos.